Curioso como o mercado é tratado como se fosse uma entidade única, com uma opinião e o interesse. Nada está mais longe da verdade. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Lula fez um discurso contrário aos limites de gastos. O presidente eleito disse que o governo dele terá compromisso com a responsabilidade fiscal, mas, em primeiro lugar, virá a responsabilidade social. Pode parecer bom, até você lembrar que uma coisa é diametralmente contrária à outra. O que Lula quer dizer com responsabilidade social é que o Estado deve gastar rios de dinheiro para tentar resolver problemas sociais. Isso implica necessariamente em mandar às favas a responsabilidade fiscal. E como se isso não ficasse claro, ele ainda falou mais sobre não poder ter teto e o fim dos vários mecanismos de responsabilidade fiscal, porque isso seria, na visão dele, uma limitação para o governo. Na visão dele, o teto de gastos atrapalha os mais pobres e só ajuda os ricos. Se você que assiste este vídeo é libertário, eu não preciso explicar o porquê isso é ruim. Mas, como pode haver pessoas sem tanto conhecimento da economia da escola austríaca, eu vou explicar rapidamente. Ao contrário do que Lula falou, o teto de gastos atrapalha os mais ricos e ajuda os mais pobres. Porque, sem teto de gastos e outras medidas de contenção da emissão fiscal, o governo tem carta branca para criar dinheiro do nada. E o problema disso é que dinheiro não tem valor por si só. O dinheiro vale porque você pode trocá-lo por coisas e serviços, certo? De que adiantariam as notas de real se você não puder comprar nada com elas? Não serve para nada. Então, você pode entender de forma simplificada que todo o dinheiro que existe em circulação nas contas e nas carteiras das pessoas, empresas e do governo é uma representação de todos os produtos e serviços disponíveis no mercado. Se você cria mais dinheiro do nada, e pode ser imprimir dinheiro fisicamente ou criar dinheiro nas contas do governo, agora você tem mais dinheiro para representar os mesmos bens e serviços. Automaticamente agora, o dinheiro está valendo menos. É por isso que ao se criar dinheiro do nada, muitas vezes se usa a expressão imprimir dinheiro. Mas note que não precisa necessariamente imprimir notas. Basta a criação de dinheiro na conta do governo também. Isso é o que chamamos de inflação. Sim, inflação não é o aumento de preços. O aumento dos preços é uma decorrência da inflação. Inflação acontece quando o governo cria dinheiro do nada. Quando o governo resolve ser irresponsável fiscalmente e imprimir dinheiro para supostamente ajudar o pobre, você sabe o que acontece? Bem, o aumento dos preços decorrente da inflação acaba por penalizar o pobre mais que todos. Os ricos estão com a grana investida, eles sentem a inflação, mas nem tanto. O remediado compra dólar ou Bitcoin para fugir da inflação. Sabe quem realmente se ferra com a inflação? O pobre. E mesmo que as políticas do governo o ajudem de um lado, vão estar tirando do outro via inflação. Mais que isso, a desorganização dos preços faz com que seja impossível investir no Brasil. Empresas vão perder valor, investidores vão retirar o dinheiro e investir em outro lugar. Isso implica menos empregos, economia fraca e menos oportunidades para todos. É uma decisão trágica. Mas o mais curioso disso não são os jornalistas e os petistas, mas sim o próprio Lula em seu discurso, tratando o mercado como se fosse uma instituição com interesses, vontades e que teria brigado com Lula. Seria preciso escolher entre o mercado e as benesses que Lula pretende dar aos pobres. Como se uma coisa não estivesse intrinsecamente ligada à outra. Como se o país e o governo fossem capazes de fornecer benesses aos pobres sem uma economia forte. Parece uma dicotomia comum entre esquerdistas no Brasil. O mercado como um ente separado da sociedade. Ou até, na visão de alguns, uma alternativa. É o mercado ou a sociedade. E a questão aqui é que o mercado é a sociedade. Eles não percebem o erro básico de que a economia é aquilo que surge quando as pessoas na sociedade interagem entre si, trocando produtos e serviços entre si. Cada um oferecendo aqui que faz melhor ou que acha que pode fazer de melhor. Muitas vezes o seu próprio trabalho, outras vezes um produto qualquer. Há outras pessoas que precisam daquele produto ou serviço para atender seus próprios interesses. Lógico, é preciso fazer duas ressalvas. Primeiro, que mercado, como indicado pelos esquerdistas, não é todo o mercado.
Muitas vezes, quando alguém fala de mercado, não está falando de todo o mercado, toda a economia, toda a sociedade, mas de apenas um balcão de negócios específico, mais comumente a Bolsa de Valores. Aliás, a Bolsa de Valores foi exatamente o que fez o L com o discurso do Lula em uma enorme queda. Obviamente, a Bolsa de Valores não representa todo o mercado, mas a Bolsa é sim um ótimo indicador de comportamento da economia no futuro. Quando alguém investe em uma ação, faz isso esperando ter lucro, seja com a ação valorizando, seja recebendo dividendos dos lucros daquela empresa de quem é acionista. De fato, a queda de ações na Bolsa faz pouquíssima diferença para a empresa em si no presente. Mas, como investidores estão sempre pensando adiante em como a economia vai se comportar mais à frente, a queda das ações indica que eles estão prevendo que essas empresas vão faturar menos, vão pagar menos dividendos mais adiante. Ações caem de valor exatamente quando os investidores acreditam que as empresas vão perder valor. Isso pode ser específico de uma área. Por exemplo, se você acha que o petróleo vai cair de preço no próximo ano, você deve vender suas ações da Petrobras, porque ela vai ter menos lucro ano que vem, nesse caso. Por que motivo os investidores acham que todas as empresas brasileiras vão perder valor ano que vem? Pelo motivo óbvio. Lula pretende gastar fora do teto de gastos. Pretende gastar mais do que o governo arrecada. Isso é inflação. Isso vai significar aumento generalizado de preços, como já explicamos no início deste vídeo. E todas as empresas, toda a sociedade é prejudicada por isso. Se houvesse uma bolsa de investimento pessoal, uma alternativa à bolsa de valores onde pessoas previssem o quanto as pessoas em geral vão ganhar ou perder nos anos seguintes, essa também teria queda. Parafraseando a Dilma, a solução do Lula significa que ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. A segunda ressalva é que o mercado, no sentido de bolsa de valores, erra. Os investidores tendem a imaginar o que vai acontecer com as empresas e, de fato, nem sempre acertam. Erram de diversas formas. Errou com Bolsonaro, achando que Bolsonaro seria incapaz de fazer o Brasil crescer em 2022, e teve que derrubar projeções de inflação e aumentar projeções de crescimento semana a semana ao longo do ano. Existem outros exemplos que foram colocados pelos próprios petistas. Um exemplo, na verdade, mostra acerto do mercado. Quando se passou a lei do 13º salário, na década de 1960, houve queda da bolsa, diz o petista. No entanto, o 13º salário está aí até hoje e ninguém mais reclama. O mercado, nesse caso, acertou a previsão. Muitas empresas quebraram e tiveram lucros menores. O motivo é óbvio. O governo criou um gasto inesperado para todas as empresas. Isso causou, de fato, muito prejuízo e quebradeira. Isso não foi um erro do mercado, mas também não foi um ganho para os trabalhadores. Porque o que se seguiu foi o óbvio que acontece com todas as benesses trabalhistas criadas por lei. As empresas ajustaram seus salários ao longo dos anos para cobrar o 13º do próprio empregado. Explicamos isso no vídeo Sem Governo, quem vai proteger os trabalhadores, no canal Ancapsu Classic. Outro exemplo mostra erro do mercado. Quando houve a abolição da escravidão, em 1888, o mercado caiu muito. Muitos industriais e fazendeiros brasileiros não acreditavam que uma sociedade sem escravos pudesse dar lucros. Mas o fato é que, antes de mais nada, escravidão é mesmo uma questão de ética. Ninguém pode ser propriedade de outra pessoa. Portanto, mesmo que significasse depressão no mercado, não há por que não eliminar a lei estatal que dizia isso. Mas, além disso, a chegada de todo um novo grupo de pessoas ao mercado, pessoas que agora libertas podiam comprar e vender, participar do mercado, fez com que, ao contrário, o mercado se tornasse mais dinâmico e acabasse subindo de valor. A questão é que, ao contrário da decisão acertada de 1888, a decisão do Lula de gastar acima do teto prejudica todo o mercado, não apenas empresas, não apenas investidores, não apenas grandes banqueiros. Ao contrário, prejudica os pobres muito mais que os outros. Por isso, é trágico. Lula está fingindo fazer o bem para o pobre e prejudicar o rico investidor, quando está, de fato, fazendo exatamente o contrário. Ele está prejudicando o pobre. O investidor pode perder alguma coisa, mas certamente será muito menos. Pior que isso, essa teimosia em gastar demais pode jogar o Brasil não 20 anos atrás na corrupção generalizada do governo Lula,
mas 40 anos atrás, na inflação desenfreada de Sarney e Collor. Cuidado a criticar o mercado. Você faz parte dele. Preste atenção e tire suas conclusões antes de achar bonitinho frases de efeito fáceis como ou é o Bolsa Família ou é a Bolsa de Valores. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!